Há uma citação de um dos meus professores de inglês, um homenzinho chamado Sr. Fisk. Ele tinha uma ótima citação que dizia: descanse no final, não no meio. E isso é algo pelo qual sempre vivi. Sabe, eu não vou descansar. Vou continuar forçando. Agora, há muitas respostas que eu não tenho, até mesmo perguntas que eu não tenho, mas vou apenas continuar. Vou continuar, e vou descobrir essas coisas conforme avanço, certo? Você simplesmente continua a construir dessa forma. Então, eu tento viver por isso o tempo todo. Eu tinha um propósito. Eu queria ser um dos melhores jogadores de basquete que já existiram, e qualquer outra coisa que estivesse fora desse caminho eu não tinha tempo para isso. Com que idade esse objetivo se tornou cristalino? Eu fiz esse acordo comigo mesmo aos 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade. 13 anos de idade. Claro sobre isso, cristalino. E de onde veio a inspiração? O amor pelo jogo. O amor pelo jogo. O desafio. Tipo, eu assistia ao Magic jogar, eu assistia ao Michael jogar, e eu os via fazer essas coisas inacreditáveis e eu dizia, sabe, será que consigo chegar a esse nível? Eu não sei, mas vamos descobrir. Vamos descobrir. Houve um verão em que joguei basquete quando tinha uns 10 ou 11 anos, e lá vou eu jogar e não marco um único ponto durante todo o verão. Lembro-me de chorar por isso, de ficar chateado com isso. Meu pai apenas me deu um abraço e disse: ouça, quer você marque 0 ou 60 pontos, eu vou te amar não importa o que aconteça. Uau! Agora essa é a coisa mais importante que você pode dizer a uma criança, porque a partir daí, eu pensei, ok, isso me dá toda a confiança do mundo para falhar, mas que se dane isso, eu vou marcar 60. A partir daí, eu simplesmente fui trabalhar, eu simplesmente continuei com isso. Continuei praticando, continuei praticando, continuei praticando. Acho que foi aí que a ideia de entender uma visão de longo prazo se tornou importante, porque eu não ia alcançar aqueles garotos em uma semana. Eu não ia alcançá-los em um ano, certo? Então foi aí que eu sentei e disse, ok, isso vai exigir um pouco de reflexão. Certo, no que eu quero trabalhar primeiro. Certo, arremesso. Certo, vamos resolver isso. Vamos focar nisso por meio ano, 6 meses, não fazer nada além de arremessar. Quando voltei no verão seguinte, eu estava um pouco melhor. Eu marquei, sim, não foi muito, certo? Mas eu marquei 12, 13. Então 14 anos chegaram. Na segunda metade dos 13. 14 anos. E então eu estava simplesmente arrasando todo mundo. O que eu tive que fazer foi trabalhar nos fundamentos e nas bases. Bem, eles confiavam no atletismo e em sua habilidade natural. E porque eu me ative aos fundamentos, isso simplesmente os alcançou. E então meu corpo, sabe, meus joelhos, pararam de doer. Eu cresci e me encaixei na minha estrutura. E então, era o jogo, certo? Uau! Agora, você sempre foi competitivo? Desde o dia em que nasceu, você era super competitivo? Competitivo com as coisas em que eu participo. Então, tipo, eu vou explicar desta forma. Então, sabe, o basquete pra mim era a coisa mais importante. Então tudo que eu via, fossem programas de TV, fossem livros que eu lia, pessoas com quem eu conversava, tudo era feito para tentar aprender a me tornar um jogador de basquete melhor. Tudo. Tudo. E então, quando você tem esse ponto de vista, então literalmente o mundo se torna sua biblioteca para ajudá-lo a se tornar melhor em sua arte. Então, aos 13 anos de idade, eu tinha uma lista de alvos. E então, sabe, eles costumavam fazer esses rankings. Era o ranking de basquete da Street and Smith. E eu não tava em lugar nenhum, porque eu tinha tipo 1,93 m, magricela, com uns 72 quilos, todo molhado. Então eu era tipo o 57º da lista. E então eu olhava para o 56º, 55º, até o número 1. Quem eram esses jogadores? Eu tenho que caçá-los, certo? E então essa se tornou minha missão no ensino médio, riscar cada uma daquelas pessoas. Todos os outros 56 nomes, caçá-los e derrubá-los. Então eu te avaliava e via quais eram seus pontos fortes e fracos. Como você aborda o jogo? Você é bobo com isso? Você é engraçadinho com isso? Você é bom nisso só porque é maior e mais forte que todo mundo, certo? Ou existe realmente pensamento e habilidade que você coloca nisso, certo? E quando eu jogava para as minhas fraquezas. Eu sempre trabalhava nas coisas durante aqueles jogos em que eu era fraco. Arremesso com a mão esquerda, arremesso em suspensão, jogo de costas para a cesta, certo? Então eu tinha uma estratégia. Sim,
Como era realmente sua ética de trabalho? E por quanto tempo você se manteve disciplinado? Quero dizer, todos os dias. Quero dizer, desde, 20 anos. Era um processo diário, e tentando descobrir pontos fortes e fracos. Por exemplo, capacidade de salto. Cara, meu salto vertical era de 1 metro, não era 1,16 m ou 1,13 m. Minhas mãos são grandes, mas não são enormes, certo? Então você tem que descobrir maneiras de fortalecê-las, para que suas mãos sejam fortes o suficiente para conseguir segurar uma bola e fazer as coisas que você precisa fazer. Rapidez. Eu era rápido, mas não insanamente rápido. Eu era veloz, mas não ridiculamente veloz, certo? Então eu tive que confiar muito mais na habilidade. Eu tive que confiar muito mais nos ângulos. Eu tive que estudar o jogo muito mais. Mas eu gostava disso. Então, desde a época em que eu não consigo me lembrar quando comecei a assistir ao jogo, eu estudei o jogo, e isso nunca mudou. O que perder significa para você? Ah, é emocionante. Porque significa que você tem maneiras diferentes de melhorar. Existem certas coisas que você pode descobrir das quais pode tirar vantagem, certo? Certas fraquezas que foram expostas que você precisa reforçar. Mas a coisa mais difícil é enfrentar essas coisas. Você tem que olhar para a realidade da situação. Pra mim não é, você meio que tem que superar a si mesmo, certo? E depois disso bem, por que aqueles airballs aconteceram? Entendi. Eu não tinha pernas. Então eu olho para isso com racionalidade e digo, bem, a razão pela qual eu arremessei airballs é porque minhas pernas não estavam lá. Tenho que me certificar de que elas estarão lá, certo? Tenho que ficar mais forte. Você tem que fazer as coisas difíceis, e assistir aquele jogo, e estudar aquele jogo, para não cometer os mesmos erros de novo e de novo. Você tem que lidar com isso, encarar. Tem que lidar com isso, encarar. Aprender com isso. É uma droga perder. Você não quer ter esse sentimento de novo, certo? Então você tem que realmente estudar isso, encarar. E não quer dizer que você vai ganhar da próxima vez que enfrentar, mas pelo menos você vai se dar uma chance melhor. Sim. É uma obsessão que vem junto com isso. Você quer que as coisas sejam o mais perfeitas possível, entendendo que nada é perfeito. Mas o desafio é tentar deixá-las o mais perfeitas possível. E o que você pode fazer? Está no seu controle. Então, controle o que você pode. Não sei se é isso que você chama de mentalidade mamba, mas como você a desenvolveu? E quando começou? Começou no ensino fundamental e médio, porque muitos dos garotos contra os quais eu jogava eram da periferia. Então você está me olhando como se... esse garoto é mole. Eles sentiam que podiam tentar ser físicos ou tentar me intimidar e fazer todas essas outras coisas, o que eles não podiam, certo? Tentando me atacar. Como eu vou te atacar? Como posso mentalmente descobrir maneiras de te quebrar? Como posso te mostrar que não, eu tenho a vantagem? E o que você faria para quebrar as pessoas mentalmente, então? Uma das coisas que eu fazia era... todo mundo estaria na cantina, comendo e fazendo outras coisas. Eu simplesmente voltava para a quadra. Então essa era a minha maneira de mostrar a eles. Você não vai trabalhar mais do que eu. Uau. Eu vejo muitos jogadores tirando férias com outros jogadores que são amigos próximos. Ou simplesmente tirando férias por tirar férias ou simplesmente saindo por sair. Eu nunca fiz isso. Por quê? Por que você não fez isso? Bem, porque quando eu me aposentasse, eu não queria ter que dizer, eu gostaria de ter feito mais. Eu não quero isso. Eu joguei partidas com gripe. Joguei partidas com febre de 39 graus. Cara, e nós tivemos um jogo contra o Toronto em 2000. E o Vince estava arrebentando na liga. Minhas costas estavam ferradas. Ferradas. Então eu estaria na fila de aquecimento há muitos dias em que você pode descansar e se recuperar. Hoje não é um deles. Suas costas podem te incomodar em qualquer outro dia, mas não vão me incomodar hoje. Ele vai ter que me ver hoje. Você está jogando contra o Golden State Warriors. Está prestes a fazer seu arremesso e de repente, bum, sim. O tendão de Aquiles se rompe. Um amigo meu, Nema, ele diz, não tenho a menor ideia de como esse cara fez isso. Ele foi e acertou os lances livres, e então você saiu do palco. Como diabos você tolerou esse tipo de dor? Eu conto este exemplo. E acho que esta é a melhor maneira de explicar. Você tem uma lesão no tendão da coxa, você distende seu tendão da coxa muito, muito gravemente.
Você está em casa, de repente um incêndio começa na casa. Estou disposto a apostar que você vai esquecer do seu tendão da coxa. Você vai correr escada acima, vai pegar seus filhos, vai se certificar de que sua esposa está bem saindo daquela casa, certo? E a razão é porque as vidas de sua família são mais importantes do que a lesão do seu tendão da coxa. E então, quando o jogo é mais importante do que a própria lesão, você não sente essa lesão, não naquele momento. Então você vai para o vestiário. Aí um dos repórteres diz: mas se alguém vai superar isso, provavelmente é você, certo? Você abaixa a cabeça e diz: oh, cara, certo? E você está com lágrimas nos olhos. Sim. O que você estava pensando? E toda aquela pressão. Eu estava pensando tipo, eu não sei se consigo fazer isso. Eu não sei. Existem tantos fatores. Existe a cirurgia que tem que acontecer. A cirurgia tem que correr bem. E então pensar em como será o processo de recuperação. É longo. Eu quero fazer isso? Eu não sei se quero fazer isso. Eu não sei. Você não sabe se quer fazer isso ou não sabe se será capaz de voltar disso? Ambos. Eu não sei se consigo fazer isso. Eu não sei se quero fazer isso. Entendi. Quando entrei na sala dos fisioterapeutas, meus filhos estavam lá. E sabe, eles estão olhando para você e tal, e eu estou olhando para eles e pensando: sabe, está tudo bem, o papai vai ficar bem. Como pai, você tem que dar o exemplo. Você tem que dar o exemplo. Este é outro obstáculo. Este obstáculo não pode me definir. Não vai me definir. Não vai ser responsável por eu me afastar do jogo que amo. Eu vou me afastar nos meus próprios termos. E foi aí que a decisão foi tomada de que, sabe de uma coisa? Eu vou fazer isso. Sim. Você tem que liderar pelo exemplo. Como pais, vocês têm que liderar pelo exemplo. Se vocês querem que seus filhos façam o que quer que seja que eles queiram realizar na vida, vocês têm que mostrar a eles. Você faz o trabalho, você trabalha duro o suficiente, os sonhos se tornam realidade. Sabe, todos nós sabemos disso. Mas, esperançosamente, o que vocês tiram desta noite é o entendimento de que aqueles momentos em que você acorda cedo e trabalha duro, aqueles momentos em que você fica acordado até tarde e trabalha duro, aqueles momentos em que você não está com vontade de trabalhar, você está muito cansado, você não quer se esforçar, mas você faz mesmo assim. Isso é, na verdade, o sonho. Esse é o sonho. Não é o destino. É a jornada. E se vocês conseguirem entender isso, então o que vocês verão acontecer é que vocês não realizarão seus sonhos. Seus sonhos não se tornarão realidade. Algo maior acontecerá. Acho que a definição de grandeza é inspirar as pessoas ao seu lado. Sim. Acho que é isso que a grandeza é. Ou deveria ser. Não é algo que vive e morre com uma pessoa. É como você pode inspirar uma pessoa a, por sua vez, inspirar outra pessoa que inspira outra pessoa. E é assim que você cria algo que eu acho dura para sempre. Sim. E acho que esse é o nosso desafio como pessoas. É descobrir como nossa história pode impactar os outros e motivá-los de uma forma a criar sua própria grandeza. O que posso dizer, Mamba Out?